Oi pessoal, o tema do vídeo de hoje é como aliviar dor crônica sem depender de remédio. É claro que se você buscou aí por esse vídeo, provavelmente você tem sofrido de dores crônicas constantes pelo corpo e quer aí se livrar de uma vez por todas de ficar dependendo de remédio para ficar bem. O meu nome é Stephanie, eu sou fisioterapeuta, sou especializada em fisioterapia musculoesquelética pela Santa Casa de São Paulo e aqui no meu consultório eu atendo diversos casos de dor crônica e também pós-cirúrgicos ortopédicos. E hoje eu vou abordar melhor esse tema com vocês. Para isso eu trouxe aqui um roteiro para poder ajudar e não deixar passar nenhuma informação. Eu já convido você desde já a deixar aqui nos comentários qual é a dor crônica que você deseja se livrar. Pra gente começar esse vídeo, é preciso esclarecer para vocês, primeiramente, o que é dor crônica. Então, o que é uma dor crônica? A dor crônica, ela pode ser definida como uma dor que dura aí mais que 3 meses. Ela pode vir de uma dor aguda, né? Então, às vezes um trauma, você torceu o pé, travou a coluna uma vez, e essa dor, por alguma razão, ela se cronificou. Ela se manteve mesmo após a cicatrização completa das lesões teciduais ali. E isso é algo muito importante vocês entenderem. Não é porque existe dor que existe lesão. Não é porque existe dor que existe inflamação. É muito comum a gente ouvir no dia a dia: o meu músculo tá inflamado, por isso que tá doendo. A minha inflamação ainda não melhorou, por isso dói. E na dor crônica, a gente já tem uma série aí de estudos mostrando que o processo de inflamatório, de resolução daquele problema, ele já não existe mais. Então, a dor crônica, ela é um sistema, ela acontece, né? Porque o nosso cérebro automatiza aquele sintoma. Então, você, por exemplo, torceu o pé quando foi descer um degrau e por alguma razão isso foi muito traumático para você. E aí acontece que o seu corpo, para tentar te proteger, ele vai fazer com que você evite descer um degrau novamente. E aí toda vez que você pensar em descer um degrau ou tentar descer um degrau, o cérebro ele já vai mandar um sinal de dor para aquela região para você não fazer aquilo. Acontece que isso é muito benéfico pra gente a primeiro momento. Então, quando você tá aí na fase de dor aguda, onde de fato exige um processo inflamatório naquela região, é muito importante que você evite alguns movimentos mesmo para o corpo se recuperar. Quando o corpo ele se recupera, quando essa dor aguda, essa fase aguda ela passa, você tem que voltar a fazer esses movimentos. Claro, com segurança e com orientação sempre de um profissional, porque senão a chance de cronificar é muito grande. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem aí do outro lado é que a dor crônica, ela nem sempre está relacionada com uma lesão ali na coluna, no joelho ou até na cervical, nos ombros. Ela pode ser sim, às vezes, uma má interpretação do nosso sistema nervoso central com aquele estímulo. Por isso que aqui no consultório, quando eu trato pacientes com dor crônica, eu entendo qual foi o contexto daquela dor, o que aquele paciente fez que machucou, levo em consideração as lesões que esse paciente teve, e aí a gente desenha um plano de tratamento para a gente expor esse paciente a esses movimentos e mostrar para o corpo dele que tá tudo bem, que não tem problema fazer aquele movimento, certo? Bom, então agora, você já entendendo que a dor crônica, que a sua dor crônica não precisa diretamente estar relacionada com uma lesão no tecido, a gente vai falar agora sobre as abordagens. O que você pode fazer aí sozinho da sua casa para ajudar a aliviar essa dor crônica sem precisar recorrer a um medicamento. Se você tá gostando desse vídeo, eu convido você a dar um like nesse vídeo, que ajuda muito ao YouTube entender que esse é um conteúdo bom e ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Se inscrever aqui no canal, porque aqui eu sempre trago assuntos como dor crônica, tratamento de reabilitação pós-cirúrgica e outros diversos assuntos. E claro, compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça aí e que saiba que está passando por um processo aí de dor chato, que isso pode ajudar. Então, como que a gente, profissional de saúde, orienta os nossos pacientes
no tratamento das dores crônicas sem uso de medicamento. Então, existem algumas vertentes. A primeira delas é a prática de exercício físico regularmente. O nosso corpo, nós temos diversos hormônios que ajudam no alívio da dor. São hormônios capazes de diminuir a sua percepção de dor. É o que a gente chama de farmácia interna. Então, esses hormônios, eles atuam no relaxamento do corpo, na diminuição da dor, na diminuição de picos de estresse e ansiedade. Então, a prática de exercício físico regularmente é muito importante para o tratamento das dores crônicas. Todos os meus pacientes que passam aqui nessa sala, que deitam ali naquela maca, eles sabem que precisa fazer exercício físico diariamente. E aí, gente, o exercício físico não é necessariamente musculação, não é necessariamente uma corrida, não é necessariamente um pilates, é o que você gosta mais de fazer, é o que você vai se propor a fazer e vai conseguir executar aí de forma diária. Então, existem inúmeras modalidades hoje de exercício físico, como dança, bicicleta, aulas de spinning, caminhada, pilates, musculação, treino funcional, crossfit, enfim. Hoje a gente tem muitas opções de como se manter ativo. Então, busque aí uma atividade física que você goste de fazer, uma atividade física que te dê prazer, que você consegue aí se propor a cumprir ela todos os dias e faça ela. Claro que converse sempre com um profissional que vai estar te acompanhando, explique sobre as suas dores, porque pode ser que no início você precise adaptar um outro exercício, mas não deixe de começar e não deixa principalmente de fazer pensando que você vai sentir dor, que isso vai ser ruim para você. Existe uma fase de adaptação no início de qualquer atividade física de qualquer pessoa. Então, por isso que é muito importante você estar aí bem acompanhado e bem assessorado, certo? O segundo pilar importante para o tratamento das dores crônicas é o manejo da saúde mental. Sim, gente, sim, saúde mental. Hoje é mais do que provado, através de inúmeros estudos, que estresse e ansiedade aumentam muito os níveis de cortisol no nosso corpo, os níveis de adrenalina no nosso corpo, e isso pode aumentar a sua percepção de dor. Sim, isso pode ali aumentar o volume da sua dor. Então, por isso que é importante que você encontre aí no seu dia a dia atividades que tragam um relaxamento mental. Então, atividades como uma leitura de um livro, um novo hobby, como pinturas de diamante, enfim, qualquer hobby aí no dia a dia que não seja necessariamente ficar rolando o feed, é muito importante para que você consiga aí relaxar a sua cabeça, ter um momento ali de pausa mesmo, para poder preparar melhor o seu corpo, certo? Além disso, gente, hábitos como ficar muito tempo no celular, principalmente antes de dormir, pode causar uma série de distúrbios no sono. E o sono, ele é muito importante para pacientes que têm dor crônica, principalmente porque é através do bom sono reparador que o nosso corpo, ele descansa realmente. Se você não tem uma boa noite de sono, se você não consegue dormir bem ou só dorme com remédio, tenha certeza que a sua dor, ela tá muito mais alta do que ela poderia estar. Isso porque o corpo, quando ele não descansa completamente, ele fica muito mais sensível. E aí os estímulos de dor, eles ficam muito mais acentuados, intensificados por causa disso. Então, para a gente revisar aí tudo isso que eu falei, existem 3 pilares importantes para o tratamento das dores crônicas sem recorrer ao uso de remédios. E estes são prática regular de atividade física, um bom controle, né, e gestão, né, do estresse, da ansiedade, né, da saúde mental como um todo, e também uma noite de sono regular, né, uma boa noite de sono, com um sono aí que consegue, que você acorde bem disposto. Isso é de extrema importância. Se você ainda tem alguma dúvida, se eu ainda não respondi alguma pergunta sua, deixa aqui nos comentários, porque daí eu volto aqui e vou responder todos vocês. Além disso, eu convido você a me acompanhar lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo. E lá no meu Instagram eu sempre tô falando sobre diversos assuntos, abro caixinha de perguntas e também compartilho com vocês no meu dia a dia aqui no consultório, compartilho casos reais de paciente. É isso, muito obrigada pela atenção de vocês, um beijo e até mais!